Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura, decoração e materiais elétricos. Nossos convidados, Roseli Feijó, arquiteta, e Nicolas Falcão Ruiz Gonçalves, diretor da Marcofran Elétrica. Obrigado pela presença. Roseli, como você busca desenvolver o processo criativo desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final? Essa é a primeira pergunta. Depois eu emendo o famoso briefing, talvez. Eu acho que o briefing é muito importante, né? Eu acho que hoje, quanto mais você ter esse entendimento do que o cliente, o desejo do cliente, o que ele quer, o que ele espera, qual é a história dele, o que ele principalmente até a questão de investimento, né? Quanto que ele quer investir. Eu costumo dizer que a gente reduz a margem de erro, né? É complicado porque muitas vezes o cliente ele não sabe nem se expressar, ele não sabe dizer o que ele quer. Ele tenta de alguma forma se expressar, mas ao mesmo tempo ele mesmo tem dificuldade. Então eu acho que esse papel do profissional é fundamental. Eu acho que a gente percebe até a diferença de um profissional para outro justamente quando ele consegue captar tudo que o desejo, os interesses do cliente. Então eu considero o briefing muito importante. Eu acho que também a questão de investimento, quanto que a pessoa deseja investir naquele imóvel ou naquela casa, enfim. Isso é importante, até porque hoje a gente tem, né, orçamentos para todos, né, projeto para todos os orçamentos. Então, e aí a gente vai buscar essas inspirações em várias coisas, né? Principalmente, eu acho importante também a gente entender o que o cliente tem, o que ele traz de história dele, porque eu acho muito bom a gente poder aproveitar isso, sabe? Não simplesmente, vamos jogar tudo no lixo e começar de novo. Eu acho que fica uma coisa então, eu já vou impessoal. Interromper, já perguntando, é muito diferente? Eu acho até que não sei, você vai me responder. Por exemplo, um prédio novo, um apartamento que acabou de construir agora, mas está mais ou menos do jeito do cliente e tal, e um apartamento já usado, que ele quer reformar bastante coisa, quer mudar tudo, praticamente tudo. Não, é diferente. Veja bem, o imóvel novo, né, ele vem com alguns acabamentos, né, revestimento, essas coisas todas, que muitas vezes também não é o que o cliente gosta, né, não é o que agrada, né? E aí você tem que partir do zero, e aí você, obviamente, vai ter uma tendência aí de modernizar tudo. Claro que a gente, né, pergunta, você quer aproveitar alguma peça sua, tem alguma história de viagem, e a gente, claro, sempre incorpora isso no projeto. Quando é um retrofit, que ele já tem, agora mesmo, eu estou numa fase que eu estou pegando bastante apartamento que é retrofit, apartamentos grandes. Ontem mesmo eu fui ver um apartamento que eu fiquei, nossa, isso nem existe mais, né? Corredores de 1,20 m, imagina, corredores de 1,20 m. Então, é um apartamento que ali ele vem carregado de história, sabe? Então, ela quer tecnologia, ela quer modernizar, o cliente também, automação, essas coisas todas, mas ela não quer perder a história daquele imóvel, né? Então, eu sinto um pouco de diferença dos imóveis novos. Eu acho que os clientes estão mais abertos à modernidade quando é um imóvel novo, né? E tem a oportunidade em algumas construtoras de você já personalizar ele antes, Isso por exemplo, uma capa de um excelente. piso, de uma pia, coisas que não sejam pontos de elétrica, que já facilita bastante, né? Daqui a pouco a gente vai falar da elétrica. Já mesmo o sistema de automação, você deixa tudo pré-pronto. Pré-pronto. Assim. Aí quando você entra, você tem o trabalho todo, mas você não vai ter que tocar a pia da cozinha, não vai ter que tocar o piso. Eu acho muito importante, eu acho que a gente tem que ter essa consciência aí, principalmente vocês construtores, né, todos, para a gente tentar, de alguma forma, gerar menos lixo.
né, resíduo sólido. A Acho gente que isso permite, no momento certo, a gente permite alteração Mas de parede. eu entendo também que é complicado, porque depois você tem que tirar uma BIT, você tem que ter uma obra em cada legalização. obra. Não, mudança, por exemplo, até porque teoricamente não é permitido, né? Você, por exemplo, fechar as sacadas e tal, porque é uma área... Bom, todo mundo faz, talvez, Sim. né? Mas, assim, Mas você tem uma legislação que você tem que cumprir. mas a gente deixa o prédio normalmente... Pensado para a opção. As opções. Então, pia, quer trocar? Você vai falar com, por exemplo, com o André da Mamãe Santista. Então, você vai escolher, a minha pia custa tanto, você vai fazer... Pagar a diferença. Isso é excelente. Eu sei que isso demanda um trabalho, porque você tem... uma equipe. O último prédio tinha 150 apartamentos. E a gente teve 104 obras no prédio de 150 Aí você apartamentos. imagina a logística disso, né? É difícil. É complicado. Bom, mas vamos lá, mas é isso. Então, já deu um recado legal. Nicolas, que é da Marcofran Elétrica. Onde é que fica a sua loja? Quantos anos existe, né? E quais os principais segmentos e produtos disponíveis na Marcofran? Hoje a Marcofran, ela possui 2 lojas, né? Ela possui uma na Ponta da Praia, na Avenida Dino Bueno, número 69, e a outra fica na Pierre Machado, 704. É praticamente os opostos, né? Uma na Ponta da Praia, outra no Canal 1. É bom que o raio Eu acho que essa abrange. é a ideia. A Marcofran surgiu em 1998. A Marcofran não era minha. Meu pai vem do ramo de loja também, é varejista, e ele no mesmo ano abriu uma loja no Guarujá. E aí a gente está praticamente no mesmo tempo também, 27 anos. E aí há 8 anos atrás surgiu a oportunidade da gente realizar a compra da Marcofran. Então a Marcofran, na minha gestão, ela está praticamente há 8 anos. Mais ou menos isso, que nós se encontramos, né? E aí, nesse período, muitas coisas aconteceram, sociedades e tudo mais que foram indo. E agora, no meio do caminho, a gente achou necessário abrir uma no Canal 1. Então, acho que até para ter maior acesso, porque às vezes você sair do Canal 1, São Vicente, e atravessar a Ponta da Praia, fica muito difícil. Outra coisa, que tipo de materiais que vocês trabalham todos? A gente é voltado para elétrica. Então, tudo que é... disjuntores, cabos elétricos, fios, interruptores, Vou entrar. Conduítes, tudo. Juntor, tudo, iluminação. E agora a Marcofran está expandindo para uma decoração mais técnica, uma iluminação mais especializada. Então, leitura de projetos, entender o que ainda é venda. Nós não fazemos o projeto de iluminação, mas nós lemos o projeto, porque a gente pode ajudar. Eu brinco muito que o arquiteto ele é o especificador. Ninguém vai entender como colocar a iluminação melhor que o arquiteto. Porém, quem entende do produto, da qualidade, do material, muitas vezes é o lojista. Porque ele está com todos uma equipe, né? Acho que é toda uma equipe. O arquiteto especifica a iluminação que ele quer. Você vai conversar com o arquiteto dizendo, olha, essa luz fica talvez melhor assim, o arquiteto sim, não. Talvez esse LED aqui fosse assim. É uma troca de experiência material. Esse é melhor, dura mais, esse é melhor. Exatamente. Esse produto, essa marca, etc. Esses detalhes que às vezes ficam no vazio, que ninguém sabe... Ou fica só no bate-boca, muitas vezes acontece isso. Legal. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura, decoração e materiais elétricos. Nossos convidados, Roseli Feijó, arquiteta, Nicolas Falcão Ruiz Gonçalves, diretor da Marcofran Elétrica. Nicolas, quais são os seus principais fornecedores e marcas parceiras? Olha, hoje nossos principais fornecedores, obviamente, é a Sil, em cabos, porque a gente acha que em cabos a gente não pode brincar, tem que ter uma qualidade. E o mercado hoje exige tudo. Esse é o problema. No Brasil falta muita fiscalização, muita coisa, então... se você não tem uma marca confiável, muitas coisas ruins podem acontecer. Então, cabos a gente não brinca, a gente tem que ser Sil. Disjuntor, a gente trabalha com a Stack como principal marca, mas a gente também possui a Cibratec, que é uma marca voltada para a indústria. Ela não é muito voltada para casa, então o pessoal muitas vezes não conhece a qualidade do material, mas é um produto muito bom. E em iluminação, minha principal marca é a Gaia. Ela é uma empresa já de 10 anos que vem muito forte no ramo decorativo, no ramo técnico, mais voltado para
arquitetos, com fita LED, perfil, Legal. uma outra vertente, né? E como é que é a sua relação com as indústrias? Você recebe lá para os representantes, você procura concentrar um pouco mais para ter uma negociação maior? Como funciona esse relacionamento? Por exemplo, em caso de defeito, essa parceria é importante, né? Tanto os arquitetos com os fornecedores, como os próprios das lojas, com lojistas, com as indústrias, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente tenta oferecer a mesma coisa que a gente cobra dos nossos fornecedores, é a mesma coisa que eu tento oferecer para os meus parceiros. Os nossos fornecedores, muitas vezes, possuem uma troca normal. Você faz a compra, produto com defeito, você tem que informar. Quando a empresa é mais parceira, essa troca é mais rápida. Então, eu tive um defeito com uma lâmpada da Gaia. Eu vou fazer o procedimento, mas é muito mais rápido. Já recebo, sei lá, um prazo de 1 semana, até por causa da logística, né? Já com meus clientes, a gente faz um sistema de facilitar o trabalho dele. O arquiteto tem muito, por exemplo, você falou de interruptor tomada, né? A gente trabalha com a Pial e é muito raro você conseguir acertar 100% a sua lista pré. Porque chega na hora, o cara fala assim, olha, eu queria mais uma tomadinha aqui, eu queria mais uma ali. Então, nunca sai. Então, sempre acontece aquilo de ir a mais ou ir a menos, faltar, sobrar. E a gente tem essa facilidade. O cliente, muitas vezes o arquiteto, os clientes parceiros vão levar embalado, bonitinho, traz de volta, olha, Nicolas, sobrou essas peças, podemos trocar? Essa é a facilidade que a gente oferece para os nossos parceiros. Geralmente numa velocidade mais rápida, né? Você vai em alguns lugares, você tem que ter o cupom fiscal e não sei o que lá, e a demora, e aí você passa 3 horas que não é no teu business, dentro de uma loja. Nosso objetivo, acho que na Marcofran, é facilitar o trabalho do profissional. Muito bom. É isso aí. Roseli, qual a importância da atividade, eu falo um pouquinho da rede conceito para a valorização da arquitetura e o design na região, nessa rede que agrega aí os arquitetos, ele acabou os de explicar lojistas. agora a importância da rede conceito, ele já deu aqui uma prévia, né? A verdade, assim, a rede é esse clube de benefício, é um clube que na verdade, ele tem não só o cuidado com o profissional, mas também com as lojas, com os parceiros, tudo. Isso é muito importante, eu digo pelo seguinte, ele acabou de explicar aqui exatamente o que a gente passa, o que a gente padece, isso aí todos são... a construção civil, principalmente a arquitetura de interior, não só a construção em si, ela tem um leque, uma gama muito grande, né? A cadeia é muito grande, né? Então, desde você começar no projeto até a entrega das chaves, né? Então, a cadeia é muito grande. E, realmente, é o que ele acabou de falar, você não consegue fazer uma listagem, esse é o exemplo que ele deu, de um acabamento perfeito de uma obra, é impossível. Então, a gente vai precisar fazer trocas, a gente vai, não só os acréscimos, mas a gente vai precisar. Não dá para você perder 3 horas numa loja. Entende? E não só isso, às vezes, o próprio cliente também, ele escolhe uma coisa, quando ele vê, não era isso que eu queria, eu tinha uma ideia, não dá. Aí você vai conversar com o fornecedor, olha, qual é a chance da gente trocar? A gente tem como objetivo, tanto o profissional como os lojistas, de atender ao cliente. E a rede apoia muito nisso, e a gente vê isso, esse cuidado. Eu falo que a gente é cuidado, é um cuidado que agrega muito e que faz toda a diferença no produto final. A rede conceito, além do que, fortalece também, né, o comércio e o mercado aqui na Baixada. O comércio local, exatamente. Que acaba beneficiando todo mundo. Quer dizer, os construtores, todos aqui acabam se beneficiando do investimento todos esses itens na nossa própria cidade. O dinheiro circula na cidade, né? Queria que o Nicolas falasse um pouquinho também da Rede Conceito, como é que foi para a Marcofran participar da Rede Conceito. E você, como empresário, que visão que você tem também? Eu acho que nós somos novos na Rede Conceito, nós estamos há 4 meses. Então, o primeiro passo para mim com a Rede Conceito é o contato com o profissional. Acho que esse para mim foi o meu primeiro contato. Mas a Rede Conceito ela é importante para o mercado como um todo. Ela é importante, primeiro, para o arquiteto, para valorizar o trabalho dele, porque muitas vezes as pessoas não percebem a importância, se bem que acho que nos últimos 6 anos teve uma mudança do arquiteto. Antigamente, apenas grandes apartamentos ou pessoas com capital um pouco maior contratavam, e hoje você tem em todos os níveis pessoas utilizando o profissional e entendendo a necessidade. E para o lojista, a rede entra como você falou mesmo, ela facilita, ela fortifica, deixa o dinheiro na cidade, porque as pessoas às vezes não entendem que assim, uma loja de cidade,
ela possui ela consegue atender como uma grande loja. Ela tem as mesmas condições que uma grande loja. Porém, ela não consegue fazer isso aberto a todos. Ela precisa de volume. Não dá para eu oferecer para o cara que vai comprar uma peça o mesmo valor que eu vou oferecer a uma pessoa que vai me trazer 3, 4, 5, 6 projetos. São formas diferentes. Então, é diferente esse contato, essa forma. E muitas vezes as pessoas não têm essa visão. Então, e aí onde entra o relacionamento, porque quando eu conheci a Roseli vai na minha loja e fala: oi, Nicolas, lembra de mim? Fala: putz, lembra? Vamos tomar um café, vamos sentar. Olha, eu tenho esse projeto, assado, cozido, frito. Eu falo: Roseli, eu tenho assim, para você é dessa forma, eu vou te entregar, eu vou te facilitar isso, o preço vai ser outro. Então o cliente dela vai na loja tranquilamente, sem dor de cabeça, com essa facilidade. E a rede, ela é a pessoa que vai unificar. Porque eu não consigo, durante o meu trabalho, ficar procurando cada profissional. Sim. Porém, a rede vai encontrar todos os profissionais e num dia específico, ela vai organizar o evento onde eu vou conhecer. Então, eu vou conhecer a Roseli, eu vou conhecer o Mário que já esteve aqui, ou tantos outros profissionais que nós temos em Santos. Eu acho que tem uma coisa também que ajuda, que eu acho muito bom da rede, que assim, como na verdade assim, se estende, é uma rede, os fornecedores, é uma família ali, né? Uma rede de amigos mesmo. Então, por exemplo, para a gente, às vezes acontece, eu estou numa obra e aí eu estou fechando móveis, vai instalar, então quem vai te fazer, quem é que vai fazer a sua pedra? Aí você fala, é a loja tal, pode deixar que eu já falo com ele, eu já me entendo com ele. Então, inclusive, alivia pra gente, entendeu? Porque eles mesmos são amigos, eles se entendem, então... São só 60 lojistas, parece, né? 60 e poucos. 56. Eram 50 e poucos, né? Eu mesmo, agora, nesse momento, eu estou numa obra que eu preciso fazer marcenaria e pedra. Então, o que vem primeiro? E tem prazo de entrega, tudo, então vamos conversar. Os dois, entre a marmoraria e a marcenaria e a loja, se combinaram lá, já se entenderam, então vamos começar aqui. Então, isso é muito bom pra gente, aquilo que ele falou. É diferente de você atender o cara no balcão tal, do que todo esse... E tem que ir para o intervalo, sem contar do belíssimo book que eu vi, inclusive você tem projeto seu no book, então, maravilhoso o book. Eu quero parabenizar aí o pessoal da Rede Conceito, né, pelo book belíssimo aí que promove, né, e divulga o trabalho dos arquitetos, dos designers, para sempre, eternizam, né, o trabalho, porque é um livro belíssimo, com uma qualidade espetacular. Então é isso aí, a gente vai para o intervalo, logo logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura, decoração e materiais elétricos. Nossos convidados, Roseli Feijó, arquiteta, Nicolas Falcão Ruiz Gonçalves, diretor da Marcofran Elétrica. Roseli, eu queria que você falasse um pouquinho as principais tendências, que nós estamos no final, não tem muitas perguntas, tendências do mercado, aí nas feiras que você tem visto, nas viagens que eu tenho visto você acompanhar das viagens. Tem uma tendência assim, de cor, de modelo, mais moderno, contemporâneo, ou não existe, isso depende muito do cliente? Eu acho que tem uma tendência mais importante até do que cores e tal. Eu acho que tem uma tendência hoje muito grande, eu acho que nós estamos caminhando para isso, que é muito mais que a estética, sabe? Então, tem uma tendência de tecnologia, tem uma tendência de meio ambiente e tem uma tendência de se pertencer àquele produto, sabe? Eu acho que muito mais do que a cor, isso, do que aquilo. Isso a gente tem observado, por mais que pareça um pouco de romantismo falar sobre isso, mas isso está vindo do mundo e as coisas estão chegando aqui. Então, se a gente falar de tecnologia, a indústria, ela surpreende a cada dia, né? Então, ele também trabalha com tecnologia, então, por exemplo, cada vez mais a tecnologia aliada ao meio ambiente, consumo de energia, consumo a gente que está num clima quente, né? Então a gente necessita de refrigeração. A sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, produtos. Agora, recentemente saiu, né? Não sei se você acompanhou, a construção civil é a terceira maior produtora de contaminação. Você viu? Acompanhou isso? Contaminação, uma coisa absurda, entendeu? A gente, então, aí vem do quê? Dos principais produtos, cimento, aço, todos feitos, né? E a construção civil no Brasil está numa fase, né, de muita produção. Então, ela é a terceira maior produtora de efeitos. Isso a gente tem que rever.
sabe? Isso a gente está falando no macro, mas no micro que chega dentro do apartamento, o que a gente puder. Então, o que a gente faz hoje? Claro que isso tem um custo alto, porque a indústria também ainda está. Mas, por exemplo, o que eu posso fazer para ter mais reciclagem de material? O que eu posso fazer para ter menos consumo de energia? Então, eu vou transformar esse ambiente mais num conforto térmico melhor, para eu ligar menos o ar-condicionado, para eu vou usar cortinas, se eu tenho a posição do meu apartamento, eu tenho um sol permanente ali, ou então o pior sol, o sol da tarde, estou numa face aí oeste, etc. O que eu vou poder usar? E a indústria te traz isso, entendeu? A indústria vai te trazer a cortina, a tela solar, ela acompanha isso, né? Então, eu acho que isso é uma tendência muito grande. Eu acho que o atemporal sempre permanece, entendeu? Porque vem moda, vem isso, aquilo, tal, mas o atemporal sempre permanece. E acho que também a questão do cliente mesmo, sabe? Eu acho que, tirando a parte técnica que você tem que orientar, né? Porque às vezes o cliente, eu vi isso na casa do fulano, numa revista, no Instagram, tal. Você tem que mostrar, tecnicamente isso vai te prejudicar, tudo. Mas eu gostaria muito que os olhos todos estivessem voltados para para sustentabilidade, e eu acho que a gente é capaz de produzir isso com muita qualidade, com muita perfeição. Eu acho que tem os dois mundos, viu, Roseli? Porque o que acontece? Uma coisa é o trabalho sendo feito e a execução, que é que nós, pessoas, estamos indo nesse caminho. O problema veio do produto, que muitas vezes o produto que é fabricado, eles deixam de lado, não só da forma de fazer o produto, mas às vezes da forma até como eles entregam o produto. Porque, por falar um pouco do meu ramo, por falar até um pouco de iluminação, a gente está falando de consumo, a iluminação existem alguns produtos que a gente fala, né? Tem tantos watts, tanto isso, tantos aquilo. E na iluminação você não tem que ver os watts, você tem que ver quantos lumens tem. Exatamente. Porque o correto é você tentar menos watts com mais lumens. Mas a população, quando veio na introdução do LED, ela perdeu isso. E o LED é muito interessante porque ele faz uma coisa muito boa, que a gente está falando de temperatura, para ligar menor ar-condicionado, menos tudo, tem essas situações. Então, se as empresas, as pessoas entendessem o que é necessário, ia facilitar muito. Muito. E a gente sabe que isso também tem um investimento maior. Por exemplo, recentemente eu fui numa indústria de vidro, até com o Léo, sabe? E algo, claro, tem um custo agregado, um valor agregado muito alto, é difícil. Mas, por exemplo, são janelas de butiarco, tem principalmente para casas e até apartamentos, que você retém não só o consumo do calor, mas também acústica. Então, a gente sabe que tem um custo, mas é importante investir nisso. Legal. A gente chegou no final do programa cheio de perguntas para fazer aqui. Vocês vão voltar aí, né? O Nicolas vai voltar e a Roseli também. A Roseli já veio acho que 2 ou 3 vezes, né? Isso. Mas o Nicolas vai voltar para poder explicar um pouquinho mais da empresa dele, falar um pouquinho. Você é jovem, ele já passou por 3 tipos de lâmpadas aí nos últimos anos, aí, então nós estamos no LED hoje e as coisas estão evoluindo. Teve eletrônica, loja, É isso aí. Então, isso. Eu quero agradecer a Roseli, ao Nicolas pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.